Fala nação! Saudações rubro-negras! Vamos para mais um vídeo do Mengão Malvadão. Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você quiser concorrer um PlayStation 5 é muito fácil. Entra lá no nosso grupo do Telegram, o link da descrição. E no primeiro comentário fixado... Sábado, gente, Flamengo venceu o Bahia e segue na vice-liderança do Brasileirão. Tá a 2 pontos do líder Palmeiras. Bora ver então como é que foi essa vitória. De novo ele, né? Tá decidindo tudo que é jogo. Arrascaeta! O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, gol dele, de cabeça. Não costuma fazer gol de cabeça não, né? Aí teve esse lance duro do Gerson, disputa de bola ali com o Eric Pulga. Ó, pra ver no VAR, ela pisou legal, né? Chegou a torcer ali a perna do Pulga, foi expulso o Gerson. E aí ele não joga o clássico de domingo contra o Botafogo. Ainda não é líder, mas tá brigando. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. Em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que contou com um pouco mais de 62 mil torcedores. Flamengo, então, que volta a vencer depois de 2 partidas, tinha perdido para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e também empatado com o Central Córdoba no meio da semana pela Libertadores. Flamengo entrou para esse jogo contra o Bahia muito superior, dominando as ações da partida, e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, depois de um cruzamento de Michael. Arrascaeta completou de cabeça para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com menos intensidade, mas teve chances de marcar, com Luiz Araújo, que teve um gol anulado pelo VAR por conta de impedimento. Depois, o camisa 7 soltou uma bomba na trave. No rebote, Cebolinha também chutou. E ali no bate-rebate dentro da área, o Alacian e Pedro também tentaram, mas ficou melhor para a defesa dos baianos. Uma preocupação para o técnico Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana é que não poderá contar com Gerson, que foi expulso nesse jogo de hoje por conta de uma dura falta em Eric Pulga, então cumpre suspensão automática. Além do Gerson, Alan e também Pulgar saíram lesionados no primeiro tempo dessa partida contra o Bahia, os dois sentindo dores na posterior da coxa direita. Hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Felipe Luiz sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo, certo? Com o gol de Arrascaeta. Se eu não estiver errado, é o 7º gol dele. Jogando muito. Mas os caras estão pressionando muito por causa da Libertadores. Quesada, Marília e Godoy, 1 minutinho para cada um. Eu acho que precisa ter calma. Se o Flamengo passar pela fase de grupos, ele chega fortíssimo. O Flamengo está na crise, imagina nós o Corinthians. Você imagina. Você acostuma... O Flamengo e o Palmeiras acostumaram mal os torcedores, né? Então, quando acostuma mal, os caras querem vencer sempre. Mas o potencial do time do Flamengo é para brigar com o Palmeiras, é para conquistar 2 vitórias que ele precisa agora e alcançar as 8ª de final da Libertadores, e eu cravo que isso vai acontecer. Marília? Eu acho que vai acontecer também, mas acho que vai acontecer com consequências no Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar Brasileiro. do LDU, né?
da LDU e também do Tati. Não depende 16 de pontos. outro, não depende não vai ter confronto entre eles? Não, se fizer essas duas vitórias... Aí se classifica. Não. Tem uma mínima possibilidade de dar um empate triplo de 11 pontos cada, e aí teríamos que ver o saldo. Você já viu que essas coisas de triplo... Mas o Flamengo tem é que você 5 gosta pontos. dessas coisas. Não. A sua mente é tão poluída. Daqui a pouco você É já que tá... você- Você já pensa em triplo. Você- Você não vai falar mais. É a Marília Ruiz. Eu acho só que vai ter consequências no Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo aponta essa semana. O Flamengo tem que jogar com a LDU, depois o Flamengo tem que jogar com o Botafogo, depois o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, esse eu acho que é um resultado resolvido, que fez 1-0 lá, e depois tem o Palmeiras antes do último jogo da Libertadores. E, de fato, pode acontecer os 3 times com 11 pontos, mas para isso o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. São 2 times mais fracos, é verdade, mas Os 2 jogos em casa? São em casa, mas perdeu em casa para o Central Córdoba. Eu fiz os 2 E jogos... empatou, né? De 6 pontos, só ganhou um, né? Empatou na Argentina. Perdeu em casa e empatou de na 6 pontos, Argentina. só ganhou um. Eu fiz os 2 jogos, e assim, essa semana o jogo do Flamengo na Argentina, com o time titular, é um time que não faz na Libertadores o que o Palmeiras faz. Então a segurança que o palmeirense tem, o flamenguista na Libertadores tem uma tensão. E o Maracanã, no jogo contra o Central Córdoba, foi só um jogo em casa até aqui, foi um Maracanã tenso. E agora vai para 2 mata-matas em fase de grupos. Precisa vencer a LDU, que é um time melhor que o Central Córdoba. E a LDU ganhou a Libertadores em cima do Fluminense no Maracanã, não foi?